Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa playlist de botânica, tá? Eu sou o professor Belan e vamos dar início agora à aula de Pteridófitas. Vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é que as Pteridófitas são as primeiras plantas chamadas de traqueófitas. Por que traqueófitas? Porque, diferentemente das briófitas, elas apresentam vasos condutores de seiva. Isso vai ser muito importante, tá? Na evolução delas, isso vai permitir o maior porte dessas plantas. Uma das maiores perguntas, né, que os vestibulares fazem é relacionado ao porquê que as pteridófitas têm maior porte que as briófitas. A principal delas é isso aqui, tá? A aquisição de vasos condutores de seiva, o xilema, que é o vaso que leva seiva bruta, tá? E também promove a sustentação através de células chamadas de traqueídeos, certo? O xilema sempre tem uma condução da seiva no sentido ascendente, o sentido da raiz para as folhas. Já o floema, ele é o vaso responsável pela condução da seiva elaborada que é água mais açúcares provenientes da fotossíntese e tem por orientação o sentido descendente das folhas em direção às raízes. E uma outra característica das pteridófitas é a ausência de sementes. Sementes essas que nós só verificaremos no próximo grupo chamado de gimnospermas, ok? Aqui nós temos algumas imagens, né, do biólogo aqui concentrado e nós temos aqui uma baita de uma samambaia. Dá para ver que as samambaias estão forrando o solo, mas nós temos algumas samambaias de porte arbóreo, né? Aqui mais uma vez forrando o solo e aqui uma samambaia de porte arbóreo também, ameaçada de extinção inclusive, tá? Bom, continuando aqui, nós temos alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o gametófito, né? Que nós já vimos isso na aula de briófitas. Se você tem dúvida, volte aqui na playlist, tá? Eu vou botar até um card aqui na apresentação para você indicando essa aula de, de briófitas, tá bom? Nas plantas, todo gametófito ele é N, ele é haploide. Nesse caso é chamado de prótalo, certo? Ele tem o formato reduzido, tá? Ele é independente do esporófito porque ele é clorofilado, tá? Então ele faz fotossíntese. Então existe aqui uma diferença grande entre briófitas e pteridófitas. Nas briófitas, o esporófito depende do gametófito. E nas pteridófitas, poderíamos imaginar o contrário, né? Que, então, se é o contrário das briófitas, o gametófito depende do esporófito. Não, tá? Nas briófitas, o esporófito depende do gametófito e nas pteridófitas, o gametófito é independente do esporófito justamente porque ele é clorofilado. E outra coisa, ele é hermafrodita. Vamos lembrar, Hermes e Afrodite, né? Então você tem aqui o masculino e o feminino no mesmo corpo, tá? Na mesma planta, ok? Continuando, no caso aqui o esporófito é 2N, todo esporófito dentro do ciclo de vida das plantas serão 2N, só que aqui é importante lembrar que a fase é predominante, tá? Aqui nós temos novidades, né? Esse conceito aqui, os chamados soros e os estróbilos. Ambos são reuniões de esporângios, tá? Lembrando que era esporângio, esporângio era uma caixa que produz esporos, tá? Esporângio é uma caixa que produz esporos. Só que nos soros é uma reunião que fica embaixo das folhas. Então a gente tem lá aquelas folhinhas da samambaia, tá? Embaixo da folhinha da samambaia a gente tem aqueles pontinhos que nós chamamos de soros, certo? É uma reunião como se fosse uma reunião horizontal de esporantes. Se a gente fosse analisar a folha, colocar aqui a folha aberta, tá? Os soros seriam embaixo, você teria lá uma proteçãozinha aqui e os esporângios ficariam embaixo da folha. Já o estróbilo é uma reunião vertical, você tem um eixo, tá? Um eixo vertical e os estróbilos, quer dizer, os esporângios estão organizados nesse eixo vertical que eu vou comentar mais adiante, tá bom? Então aqui nós temos a folha da samambaia, embaixo nós temos essas bolotinhas que são os soros. Mesma coisa aqui na avenca,
tá? Essas estruturas na pontinha das folhas são os soros. Lembrando que isso só aparece quando a planta está em época de reprodução. Então, se lá na casa da sua avó tem uma samambaia e você observou e não viu esse soro aqui embaixo, essa reunião de esporângio, tá? É provavelmente que ela não está em época de reprodução. E os estróbilos são essas reuniões verticais, parecem uns cachinhos de esporângios ali, que nós vamos ver mais adiante também, tá? Aí nós temos uma classificação, que eu vou passar rapidamente por isso, né? É importante saber, mas é mais a representação. Então nós temos, lembrando que nós estamos estudando as pteridófitas. Então, o termo pteridófita é um termo genérico, não é um termo oficial, tá? É um termo que agrupa muitas plantas, tá? Mas aí nós temos vários filos dentro de pteridófita. Nós temos os filos pterofita, esfenofita, psilofita e licofita, tá? Desses aqui, prof, qual que é o mais importante para eu lembrar? Eu aconselharia você lembrar o pterofita, por causa das samambaias, e o licofita, porque é o filo de transição deste com as gimnospermas. Tá? É o filo de transição entre os dois. Então vamos lá. Primeiro, pterofita, que eu tenho que saber, representantes, samambaias e avencas, tá? O habitat, principalmente regiões tropicais, porque precisa de água, precisa de chuva para reprodução, tá? Existe aqui uma coisa chamada de báculo. O que é esse báculo? É aquela folhinha jovem curvada que a gente vê nas samambaias jovens, tá? A folhinha que está nascendo tem aquela estrutura que parece um caracolzinho, tá? O interessante, se você procurar o termo pteridófita no inglês, no dicionário inglês, você vai encontrar esse termo aqui, ó, fern, tá? No dicionário inglês para português vai estar fern, ou é samambaia, ou é feto, tá? Então é meio que sinônimo, porque esse báculo lembra um feto curvado, tá? Mas basicamente é a folha jovem que está nascendo. Os esporângios estão localizados nos soros, nesse caso, tá? E uma das principais, como disse, samambaia arborescente, é o xaxim, ou samambaiaçu, que é do qual se extraía aquele xaxim, aquele vaso, né? Que se usava para plantar orquídea, para plantar outras flores, que hoje é proibida a extração devido à depredação da natureza e o estar em extinção, tá? E hoje em dia o xaxim é feito à base de fibra de coco, é muito mais ecológico, né? Então aqui nós temos o báculo, que é essa estrutura aqui que sempre vai estar presente nas samambaias, no grupo das pterofitas, tá? Os soros aqui embaixo das folhas jovens e aqui, né, duas, no caso samambaia, e essa aqui é a avenca, tá bom? Aqui a samambaia arborescente e este caule parece peludinho, basicamente é o xaxim. Dá para ver que até a samambaia grandona tem o báculo nas suas folhas jovens. E aqui nós temos dois casos de xaxim. Esse xaxim aqui é o xaxim original e esse é o de fibra de coco. Então dá para ver que praticamente a coloração é um pouco diferente, porém o formato e a textura basicamente é a mesma, então ele pode ser substituído sem problema nenhum, tá? Na utilização como vaso nas floriculturas, ok? O filo pterofita ele vai incluir algumas espécies aqui, como a salvínia, a marsileia e a azola. São gêneros aquáticos, tá bom? A azola tem sua importância porque ela tem um mutualismo, que é aquela relação de ajuda mútua, né? As duas se ajudam com bactérias do gênero Anabaena. Qual que é a importância da bactéria do gênero Anabaena? A fixação do nitrogênio. A fixação do nitrogênio, que é feita por bactérias de modo geral, né? Principalmente no solo, Azotobacter, Nostoc, Anabaena no solo, tem a Clostridio também. Na água, particularmente, é feito por cianobactérias e é feita também nessas associações mutualísticas. Então é importante, onde você tiver azola, você vai ter nitrogênio fixado na água e a cadeia alimentar ali vai ser muito beneficiada, tá bom? Aqui nós temos o azola, que é esse gênero aqui, tá? Essa parece uma alfacezinha, né? Aqui nós temos a salvínia, que é conhecida no Pantanal como orelha de onça, pelo formato dela. E aqui o famoso trevo de 4 folhas, né? Porque trevo deveria ter 3 folhas. Esse é um trevo de 4 folhas, é uma pteridófita, é uma marsileia. Tudo bem? Aí nós temos ainda o filo esfenofita,
representante equisetum, ou cavalinha, tá? Que é uma espécie utilizada muito para a produção de chás. Então, se você encontrar em mercadão, você vai encontrar muito esse chá de cavalinha, tá? Que diz que é bom para tudo, tudo que você imaginar o chá de cavalinha é bom, tá bom? Onde é que eu vou encontrar essa cavalinha? Locais úmidos nas regiões, tá? Em muitas regiões de terra. Os esporófitos são eretos, tá? E as folhinhas são pequeninas escamas. E aqui nós já temos, pela primeira vez, os estróbilos no lugar dos soros, tá? Então isso aí já é uma característica diferenciada. Olha aqui que eu estou falando, ó. Esse cacho que vocês veem na ponta são os estróbilos. E essas coisinhas aqui, ó, são as folhas. Olha que coisinha pequenininha. Aqui o caule vai acabar fazendo fotossíntese, né? Então não a folha em si. Então os esporos, os esporângios no caso, ficam reunidos aqui nos estróbilos, como vocês podem ver, tá? É um pouco diferente dos soros, mas isso é uma transição, né? Porque a partir de gimnospermas, somente estróbilo ali na produção de esporos, tá bom? Temos ainda o filo Psilophyta. O filo Psilophyta tem o Psilotum, tá? O habitat regiões tropicais e subtropicais. Lembrando sempre que se é uma pteridófita tem que ter umidade, porque ela ainda depende de água para sua reprodução. O esporófito, o corpo dele é completamente verde, ramificado, não tem folhas, então, no caso, é um caule fotossintetizante. E os esporângios são reunidos em pequenos estróbilozinhos de 3 cada um, tá? Então, um pouco característico desse grupo, um grupo tão famoso. Às vezes pode haver uma folhezinha, um trocinho desse pendurado na árvore, né, na casa da avó. Você não sabe o que é isso é uma pteridófita, tá, meu filho? Isso é uma pteridófita do gênero Psilotum, do filo Psilophyta. E essa bolinha que você vai falar, um frutinho. Não é frutinho, porque isso aqui não tem fruto, tá? Isso é um pequeno estróbilo com 3 esporângios e lá dentro haverá a produção de esporos, tá bom? E o último dos filos, aquele que eu falei que tem o segundo de maior importância, é o Licophyta, que tem Licopodium e a Selaginella, tá? Aqui você tem até algumas coisas extremas, né? Olha só, região ártica até tropical, porque muitas vezes pode ter algum tipo de resistência ou dormência, né? Ficar latente durante períodos de muito frio, tá? Que não tem água disponível. E aqui sim, os esporângios são reunidos em estróbilos ou cones, tá? Que é aquela parte de transição de gimnospermas e em pteridófitas e gimnospermas. Então aqui nós vemos os estróbilos, tá? Posicionados no alto da plantinha, mais ou menos aqui de novo. E é isso aqui, tá? Aqui novamente os estróbilos em Selaginella. E de novo aqui em Selaginella, tá? Ali era Licopodium, tá bom? Aqui é Selaginella, as folhinhas reduzidas, como vocês podem ver, tá? E os esporângios localizados nos esporos, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre ciclo de vida, como tudo na botânica, o ciclo de vida importa. Nós temos dois tipos de ciclos de vida dentro de pteridófitas. Um deles chamado de isosporia, que é o que a gente vai ver agora, e um outro chamado de heterosporia. Heterosporia, tá? Qual que é a diferença? Isosporia, os esporos são são iguais, mesmo tamanho. Esporo masculino e feminino têm o mesmo tamanho. Na heterosporia, esporo masculino e feminino têm tamanhos e nomes diferentes, tá? Heterosporia vai ser um padrão a partir de gimnosperme, também lá em Selaginella e Licopódio. Mas como a gente vai estudar aqui a isosporia, é a formação de um único tipo de esporo, tá? Então esse aqui é o ciclo de vida padrão, é o das samambaias, é o que mais cai no vestibular, tá? Então basicamente nós vamos ver o que aqui, ó. Nós temos uma samambaia. Essa samambaia ela é 2N, ela representa um esporófito, tá? Na ponta das folhas tem os seus folíolos e lá embaixo formam-se os soros, tá? Lembrando que os soros são as reuniões de esporângio, que é essa cabecinha que parece um taco de golfe. Dentro do esporângio acontecerá a meiose, a divisão reducional. Então veja, aqui eu tenho 2N, tá? O soro é 2N, o esporângio é 2N, e aí vem a meiose. Quando acontecer a meiose, uma divisão reducional,
toda divisão reducional tem um símbolo de R, tá? Nós vamos ver a produção de esporos. Esses esporos já são N, já são reduzidos e com variabilidade genética, tá bom? E aí depois esse esporo vai ser levado pelo vento, atenção para o barulho do vento, efeitos especiais aqui na aula, tá? Esse esporo vai cair no solo e ele vai germinar. Ao germinar, por mitose, mitose é o E, vai produzir um gametófito. Esse gametófito é chamado de prótalo. É um prótalo cordiforme, porque ele tem forma de um coração, tá? É um prótalo independente do esporófito e ele é hermafrodita, Hermes e Afrodite. Ele tem a parte masculina e a parte feminina e a parte masculina. A parte masculina, vamos lá, ó, se produtor de esporos chama-se esporângio, produtor de gametas chama gametângio, tá? Então, gametângio masculino é o anterídeo, o gametângio feminino é o arquegônio, o gameta masculino é o anterozoide, o gameta feminino é a osfera. Então, aqui por mitose, o anterídeo vai formar o anterozoide e o arquegônio vai formar a osfera. São muitos anterozoides para poucas oosferas, né? É o mesmo padrão da espécie humana, a gente chama de oogamia. O que é oogamia? É quando você produz gameta feminino grande e pouco numeroso, no caso um, imóvel, e gameta masculino muitos, numerosos, imóveis, tá? Quando chover, gente, o que vai acontecer? A chuva vai cobrir isso aqui, tá? De água. Então o anterozoide vai sair da posição dele, vai nadar e vai encontrar a osfera. Com a fecundação de osfera e anterozoide, vai haver uma fusão e formar um zigoto. Esse zigoto é 2N. Esse zigoto se divide por mitose. E aí ele vai formar um esporófito jovem. Esse esporófito jovem vai formar um esporófito adulto e o ciclo vai recomeçar, tá? Então é importante lembrar aqui o local da meiose, que é dentro do esporângio, ok? O que o esporo forma? Um gametófito. O que o gametófito forma? Gametas masculinos e femininos. O que os gametas fazem? Fusão, formando o zigoto 2N. E o zigoto 2N se desenvolve um novo esporófito e o ciclo continua, tá? No ciclo de vida de heterosporia, nós temos a produção de dois tipos de esporo. Um deles chama-se megásporo, que é o esporo feminino, mega grande, e o outro chama-se micrósporo, que é o esporo masculino. Consequentemente, eu vou mudar o nome dos esporângios. Então, se o megásporo vem do megasporângio, o micrósporo vem do microsporângio, mas nada mais, nada menos que é esporângio ou esporo. Tá? E existe uma outra novidade aqui, chamada de endosporia, que é o crescimento do gametófito dentro do esporo. Então, ao invés desse esporo germinar e colocar o gametófito para fora, como aconteceu aqui, ó, isso aqui está mostrando certinho. O esporo está germinando para fora. Ele está germinando, ó, e dando origem ao gametófito. Isso aqui é o gametófito, isso aqui é o esporo. Aqui na endosporia, o esporo vai estar aqui e o gametófito vai crescer dentro dele, tá? Então ele vai ficar protegido pelas paredes do esporo. Isso é uma novidade evolutiva. Isso vai ser mantido nas gimnospermas. Quem tem esse ciclo de vida chama-se selaginela, tá? Então aqui a gente pode ver um corte longitudinal no estróbilo com o megasporângio. Então veja, isso aqui é um megasporângio, tá? E aqui dentro são os megásporos em formação. Isso aqui é um microsporângio, isso aqui são micrósporos em formação. Olha a quantidade de micrósporo aqui, olha a quantidade de megásporo aqui, né? Bem diferente, ok? E aqui é o ciclo de vida, mostrando que o megasporângio, ó, o megásporo, ele vai germinar e formar um gametófito dentro do esporo, tá? O megásporo está aqui e o megagametófito feminino está aqui. Mesma coisa aqui, ó, o esporo ele vai germinar, vai formar um microgametófito e já vai sair gametas formadinhos que vão fecundar o gametófito dentro do esporo, tá? Formando aí uma nova plantinha, beleza? Lembrando que isso aqui não tem semente porque isso é uma pteridófita, tá bom?
É isso, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem assistido até o final. Não esquece de se inscrever no meu canal, dar uma curtida aí no vídeo que vai ajudar bastante. Se quiser compartilhar também, apertar o sininho para receber notificações. Tá, eu montei essa playlist de botânica para ajudar vocês. Próxima aula é sobre gimnospermas, não perca. Tchau, tchau.